nome, não é uma lei, não é uma imposição, mas é a palavra de Deus que pode nos trazer salvação, que nos traz libertação. É a palavra de Deus que liberta os drogados, que muitas instituições não conseguem, que a FEBEM não consegue recuperar, que os presídios não conseguem recuperar. Mas quando a pessoa recebe a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, verdadeiramente será livre. E quantos nós temos no nosso meio que foram livres das drogas, das bebidas? Muitos talvez hoje vão passar pelas águas do batismo e foram libertos dessa situação. Por quê? Porque conheceram a verdadeira palavra, a palavra de Jesus Cristo, e ela produziu essa libertação desses vícios. Aí, a palavra de Deus é o Evangelho de Cristo também. Que Cristo é esse? Aquele que morreu na cruz para nos dar a vida eterna, para nos salvar. E aí eu já puxo certinho do nosso lado e já entro no Evangelho para dando lugar, a doutrina para dando lugar. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas, se você quiser eu vou falar rapidinho, mas você pode acompanhar. Lucas 19, Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 10, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e está escrito aí, salvar o que se havia perdido. Então Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Evangelho, verdade, palavra. A palavra daquele que pode nos salvar. A palavra, a verdade daquele que ao morrer na cruz do Calvário entregou a sua vida, morreu para que eu e você um dia, assim como ele ressuscitou, pudéssemos e poderemos, se quisermos aceitar essa palavra, ressuscitar também para libertar. Jesus Cristo, Salvador. E Jesus Cristo, aquele que nos batiza com o Espírito Santo, aquele que, em João, capítulo 1, versículo 32 e 33, João, que era o grande batizador nas águas, ele, quando vê Jesus, ele reconhece e acha até que não pode batizar Jesus. Jesus fala: não, você tem que batizar para cumprir. Mas se a ordem veio, eu também tenho que cumprir. Eu vou me batizar, irmão. Me batize, irmão. Jesus dá tanta importância ao batismo que ele pede as mãos para batizá-lo. E mais ainda, ele ali demonstra que ele é não só aquele que batiza nas águas, que tira o pecado, que limpa a pessoa, que dá uma nova vida, mas ele batiza também no Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 32 e 33 diz: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Olha só a palavra dizendo: João, quando você vê aquele que descer nas águas, você vê descer o Espírito do céu e sobre ele repousar, eis que esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. E sobre quem o Espírito Santo desceu e batiza? Sobre Jesus. Segundo a doutrina quadrangular, Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Vocês dois vão passar pelas águas e o Espírito Santo também virá sobre você. Aleluia. Você que ainda não passou pelas águas, ao aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, você tem a oportunidade também de receber o Espírito Santo na sua vida. Amém? E receber o Espírito Santo para quê? Para que nós possamos nos revestir de poder, nos revestir de autoridade espiritual. O Espírito Santo nos traz discernimento, o Espírito Santo nos traz autoridade, o Espírito Santo nos dá vitória, o Espírito Santo nos auxilia, o Espírito Santo nos ajuda a tomarmos as nossas decisões de forma que seja a vontade perfeita de Deus, que nos chamou, que nos resgatou. Jesus é aquele que a palavra diz que é o grande mestre, é o mestre dos mestres, é o que tem poder de nos curar. Marcos capítulo 10, versículo 45.
Marcos 10, 45 diz assim, ó. 10, 45. Diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio nos servir. Jesus veio nos trazer a sua vida para que nós pudéssemos viver felizes. Jesus é o grande médico. Jesus é aquele que curou o cego de Jericó, teve misericórdia dele, curou tantas pessoas e continua curando até hoje, porque ele veio servir. O médico serve, o médico traz alívio, o médico traz restauração, o médico traz a cura. Jesus Cristo cura o nosso corpo, o nosso físico. Jesus Cristo cura a nossa alma. Jesus Cristo cura o nosso espírito. E por fim, Jesus Cristo é o grande rei que voltará. Essa é a doutrina que eu julgo ser a mais, que nos causa mais ansiedade que Deus está fazendo lá, porque Ele voltará. Ele foi para o céu, Ele está à destra do Deus Pai, mas Ele nos deixou a promessa que um dia Ele voltará para nos levar. Por que isso? Porque Ele pagou um preço alto por nós. Ele pagou com a sua própria vida. É por isso que nós o obedecemos. É por isso que nós o servimos. É por isso que nós cremos nessa palavra. É por isso que nós batizamos nas águas. Porque Jesus Cristo prometeu. O Pai primeiramente prometeu, filho, se você morrer por Ele, eu hei de te ressuscitar. E Ele cumpriu, Ele ressuscitou o terceiro dia. E o Filho, depois de ressurreto, antes de subir ao céu, disse, eu vou, mas um dia eu voltarei. Meu Pai há de me mandar de volta. Então, assim como Ele cumpriu a ressurreição, nós cremos que um dia Ele voltará e com Ele, aqueles que creram, foram batizados, salvos, também subirão com Ele para a glória. Amém? Então, Ele vai nos levar para a vida eterna. E eu quero encerrar as minhas palavras, dizendo a respeito mais precisamente do batismo. Eu já disse que o batismo é uma ordem, uma ordenança de Deus, uma ordenança do próprio Jesus Cristo. E já falei, vou frisar novamente, que é tão importante o batismo que o próprio Cristo se submeteu a ele, como nós vemos em Mateus 3, versículo 13 ao 17, né? Mateus 3, capítulo 3, versículo 13 ao 17, que diz... Mateus 3. Então veio Jesus a Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir todo